Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme local e horário, onde é que nós estamos nesse momento. A mim chama Francisca e estou ali com vós para apresentar o programa Saúde e Bem-Estar, que na Bataça com vós de toda semana. A hoje, no nosso programa, nós temos um convidado muito especial e ele na BIM apresenta a vós, ele aqui. Então, seja bem-vindo, doutor Albate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está dependendo do horário que nós vimos já esse novo vídeo. Meu nome é Albate Barbosa Crima, me formo na Faculdade de Medicina do Estado de Alagoas, ali no Brasil. Guineense, papel dos filhos. Atualmente está trabalhando com medicina de família, pronto atendimento e clínica médica nas enfermarias. Tem especialização em saúde da família e comunidade. Pensar, nós não vamos copiar um bocadinho sobre diabetes. Isso aí, doutor Albate. Bem-vindo ao nosso programa de novo. E a hoje, como o doutor Albate fala, nós temos um tema muito importante, que é diabetes, né? E se o tema é diabetes, então, na consanha a pergunta para o doutor Albate. E, doutor Albate, me se o que é diabetes? Então, diabetes é uma doença que está por que hiperglicemia, glicose lá riba. Então, é uma doença que está detectada de glicose lá riba e que deficiência de insulina. Insulina é um hormônio, né? Ou para falta de produção de insulina, ou para dificuldade de ação de insulina, que não tem papel mais na frente. E diabetes é uma doença poligênica, multifatorial, ou seja, depende de manga de outros fatores para abrir quadro de diabetes. Então, diabetes também é uma doença crônica que tem cura definitiva, porém, é uma doença que tem tratamento. E principalmente quando o tratamento faz eficiente e está tendo um resultado muito bom. Está prevenir mortalidades e outras complicações de diabetes. Então, é o seguinte, se vamos falar em uma doença crônica, são outras doenças crônicas também. Diabetes está dividido em 4 grupos. Então, não tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Ou seja, outros tipos de diabetes que entram em outros quadros, né? Então, sintomatologia na vai depender de acordo com o tipo de diabetes. Desfecho final e presença de hiperglicemia, glicose muito alta no sangue, e essa glicose muito alta no sangue, ou por deficiência de um hormônio que é chamado insulina, ou na falta de produção, ou na falta de sua iniciação. Então, que é importante nesse momento? Decidir quais sintomas, como eu pude descobrir diabetes. Então, somos aqui dividido em 4 grupos de diabetes. Então, não pude pegar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, para não fazer uma diferença. Diabetes tipo 1 e diabetes que está com mais cedo, na jovens, crianças jovens. Diabetes tipo 2 e diabetes que abre o quadro mais na idade adulta, que nós vamos destrinchar cada um desses diabetes lá na frente. Então, sintomatologia na criança é um pouquinho mais agressivo, porque maioria das vezes, e diabetes tipo 1, e esse diabetes tipo 1, e por falta de produção de insulina.
Então, criança que tem insulina, mesmo que essa glicose está lá arriba, o organismo, células, tudo não precisa de insulina. Células de pâncreas que não produzem insulina. Então, diabetes não prevalece. E está a abrir quadro abrupto, que vai dar aqui complicação que nós chamamos cetoacidose diabética. Então, como é que não pode descobrir? Criança magro, criança que não faz xixi no instante, criança que não bebe água, tio, que não tem vontade de comer o tempo inteiro, para ter muita glicose na sangue, uma glicose que entra na célula, então a célula precisa de glicose. Então, o organismo tem que entender como, então, tem que comer mais para poder satisfazer minha necessidade. Então, mesmo coisa também que não vai acontecer lá na diabetes tipo 2. Nesse diabetes tipo 2 também, que predominantemente em adultos, inclusive não tem alguns métodos que não estão fazendo para detectar diabetes, assim, por alto, mas nada oficial. Tipo, 3P, polifagia, polidipsia e poliúria. Então, uma cometiu, uma faz xixi, uma bebe água, uma cometiu, para ter falta de glicose dentro da célula. Então, uma faz xixi, para como o sangue tem tio açúcar. Isso é uma coisa que relação de açúcar que água, como é que fica bem viscoso, então vira uma mel. Então, o rins tem que trabalhar mais para pôr açúcar para fora. Então, o rins não trabalha mais por força para pôr açúcar para fora, acaba para fazer mais xixi, uma acaba para desidratar. Então, tem quadro e abre um quadro de desidratação, fome. Para ver que aqui diabetes tipo 2 pode demorar para passar. Manganese estanel é assim. Para ver como nesse tipo de diabetes, porque tem falta de produção de insulina. A insulina está lá, até que a insulina está lá. Às vezes tem um pouquinho de deficiência de produção, mas não tem insulina. Então, a insulina não vai fazer esse trabalho. Só que quantidade de carboidrato, de açúcares que esse indivíduo tem a ingerir, e essa quantidade está sendo ineficiente para a insulina, a insulina está sendo ineficiente para a quantidade de açúcar. Entendeu? Aí, uma entender um pouquinho de sintomas de desidratação e alguns sintomas. Isso, doutor Armando. Estou falando de causas, né? E existe 4 tipos de diabetes. E entre eles, vou falando de causas de 1 e de 2, né? Então, isso significa alguma causa de, por exemplo, diabetes tipo 1, se causa, né? E por ser um pouquinho diferente de tipo 2, ou por ser a mesma causa, para acontecer a mesma causa. E outra pergunta também, eu falei de insulina, glicose, né? Glicose, tipo açúcar alto na sangue, isso mesmo? Exatamente, isso. Então, glicose e açúcar, e energia. Então, nós temos diferentes tipos de energia. Ser humano, para não funcionar, não precisa de energia, como se fosse uma máquina, né? Hora que vou comer, tanto coisas doces como coisas fortes, muitas comidas, no geral, comida, eu vou comer, essa comida entra no organismo, porque entra no organismo, ainda vai dividido em forma de carboidrato, proteínas, vitaminas, sais, manga de outros substratos, né? Então, o arquivo dividido não foca mais na carboidrato. Talvez parte da alimentação e por ser outro programa, né? Mas não foca na carboidrato, que é grande vilão nessa história. Então, comer carboidrato, o organismo absorve carboidrato e ganha circulação, e chega na fígado e está transformado em glicose. Então, essa glicose, e para consumo imediato, por exemplo, quando fazemos uma atividade física, o consumo de glicose, muito bom,
um estudativo, consumir glicose, muito bom para ver como não precisa de glicose. Glicose, inclusive, é muito bom para o cérebro, né? Porém, quantidade que o organismo precisa de glicose fica muito alto, ou até porque a nós, vida que certos gente está levando, vida sedentária, ou comer carboidrato e vira glicose dentro do sangue, é glicose e que é absorvido e não vai estocado, porque vai estocado e não é estocado em forma de triglicerídeos. Então, é forma de gorduras, que também ficam geralmente gordura central, gordura na região abdominal. Então, essa gordura é muito maléfico. Então, essa gordura mesmo como pode falar, e um preditor, uma substância que não vai causar deficiência de ação de insulina. Para a insulina, qual que funciona a insulina? Para entrar na insulina, funciona a insulina e colher de glicose, né? Colher de açúcar. Bom, insulina e colher, glicose e açúcar. Então, colher pega açúcar e bota dentro da célula. Toma, uma precisa tomar, entendeu? Então, na hora que a insulina quer fazer a função de emitir glicose dentro da célula ou de emitir açúcar dentro de célula, então esse açúcar não fica no sangue, vai circular, não vai deixar no sangue porque é mais viscoso, que pode vir dar outras alterações, que alterações vasculares, outras alterações que não podem falar na frente. Isso, doutor Alvaro. Acho muito interessante a explicação que você de comparar açúcar com colher, né? Colher que pega açúcar e coloca na sangue para dar energia. E muito interessante. E outra coisa que eu me percebi sobre causa, né? Porque dos causas aí vou falar no mau funcionamento de pâncreas, né? Para produzir insulina suficiente, né? Para levar aqui energia para as células. Mas além de mau funcionamento de pâncreas, e tem mais alguma outra causa, alguma outra coisa que pode causar diabetes, além disso? Então, suma que está dividido em 4 partes, ou 4 tipos de diabetes. Então, cada tipo de diabetes não vai ter causa um pouquinho mais específico, que não combina com aumento de glicose e ineficiência de insulina. Então, para pode funcionar diabetes tipo 1, que diabetes de criança magro, que está cometido e que poderia abrir um quadro de cetoacidose diabética a qualquer momento, e precisar de UTI, precisa de algum internamento. Então, qual que causa? Então, diabetes tipo 1, só diabetes tipo 1, e por ainda dividido em 2 partes, diabetes tipo 1A e diabetes tipo 1B. Então, diabetes tipo 1A e um diabetes tipo 1 que está tendo autodestruição. Por exemplo, tem nas células de defesa, está começando a destruir no próprio célula que está produzindo insulina, que não bem fala na frente, onde é que está produzindo, né? Então, diabetes tipo 1B e diabetes de tipo idiopática, que geralmente a ciência está descobrindo o que está causando. Mas a paciente está tendo deficiência de produção de insulina radical ou de forma radical, certo? Então, ali na diabetes ainda, tipo 1, que nós estamos falando diabetes autoimune, de causas autoimunes. Então, é a causa, e pode ser um gatilho, e pode ter um gatilho. O menino está lá. Bom, se pâncreas nasce com um defeito, se pâncreas nasce com um defeito e na produzir insulina de pouca quantidade, mas na produzir insulina e dá para menino na brincar, e na fazer na caixa de energia tal, e na produzir insulina, mas de repente e teve um quadro infeccioso, de repente. Um dos causas de gatilho e quadro de estresse oxidativo, quadro de infecções virais,
infecções bacterianas, principalmente infecções virais. Aí, então, nossa célula de defesa não vai combater vírus e não vai acabar para agredir nas células. Então, aqui na agredir células, a célula não para de funcionar. Então, diabetes tipo 1 não tem deficiência total de insulina. Insulina que tem. Então, um dos tratamentos e para repor. Então, diabetes tipo 2, ainda vem ser o que diabetes que tem resistência à ação de insulina. Que sabe que o papel que principalmente gorduras. Então, a nós não temos nossas células, ou nossas células de gordura está muito está como podia falar, células de gordura ou que tem células mais células de gordura, tecidos adiposos no organismo, o que acaba para desenvolver uma certa resistência à insulina. Então, como é que eu não desenvolver diabetes? Antes na trabalhar e na fabricar insulina, porque não comer. Depois de 2 ou 3 horas, não tem índice glicêmico, velocidade de glicemia está subindo, né? Então, quando comer, não tem velocidade que glicemia não subir no nosso sangue. Quando a glicemia subir, logo está ativa no pâncreas para produzir mais insulina. Então, a insulina chega e olha aqui um monte de glicose fora na circulação sanguínea e na pega e entrega a célula e fala, ali, esse que está ali na sangue, então, não tem que tirar no sangue. Então, duas causas. Causa autoimune nas próprias células, na destruir, ou causas externas, que gordura, não tem... Suma que não falava também, contra introduzir, encontrar com uma doença multifatorial, poligênica. Então, ainda vai depender de manga de coisas para iniciar um quadro de diabetes. Então, se uma pessoa fala de diabetes tipo 1, você não ficar um bocado mais resumido. Então, o que tem um paciente, como eu conheci de causa. Então, um paciente, e que paciente, não toca não vai na diabetes tipo 2, que é mais comum e envolve mais tempo quando conversa nela. Então, aí ainda vai depender de fator genético. Fator genético e tem casos de famílias com diabetes, principalmente famílias de primeiro grau, papai, mamãe, irmãos. Então, esse grupo de família tem diabetes, mas nem sempre o cara tem histórico familiar de diabetes, mas pode ser um portador de predisposição genética para ter diabetes. Então, o que não vai fazer diferença? Mesmo que a família tenha também, automaticamente, por exemplo, automaticamente nascido diabético, não. E só que, ou falar de diabetes tipo 2, né, como falei, uma coisa genética, hereditário, mas nem sempre, às vezes, não pode ter predisposição para o próprio diabetes, né? Porque manga de biasa, alguém está falando assim, mas diagnosticado com diabetes tipo 2, mas é uma coisa hereditária e tudo mais, mas a minha família que tem, né? Como é que ainda tem, a mim só? Às vezes, tipo, na pega, tipo, realidade de não terra, né? Que às vezes o da teredona, mas meu papel, que por morrer de repente, alguma coisa, mas, e que descobriram, na verdade, que causa desse morte, né? E por isso era até que diabético tem, né? Mas o que se vive aí como, né? Então, nesse caso, é muito bom, mas eu explico como alguém pode ter que predisposição, mesmo que se família tenha, mesmo que se família tenha. E outra coisa também, mesmo que tenha se família também, e por aí também desenvolver, né? Então é muito interessante, eu por aí continuar essa parte de diabetes 2 que eu estava falando. Então, como que não falava, diabetes tipo 2, que tem histórico familiar presente ou não,
Nem sempre uma vai desencadear diabetes ou sua máquina fala poligênica, ainda depende de manga de outros fatores. Gatilho. Gatilho e sedentarismo, obesidade ou sobrepeso, falta de atividade física, né? Então, esses fatores e fatores que não podem mudar. Então, e tem dois tipos de fatores que não podem mudar. Que não podem mudar e que não podem mudar. Então, que parte genética que você tem, né? Que não pode mudar aquela nasce que lá. Então, que é culpa ou e que a culpa de quem está perto do boca que passa a informação. Então, que interessante nessa fase de diabetes tipo 2. Então, não tem o sedentarismo. O que não comer, eu tenho que se comer, eu tenho que comer aquilo que o organismo não precisa, mas como eu não sei como aquilo que o organismo não precisa? Através de saciedade, ou você farta, ou você sentia saciável, que precisa farta barriga em tipo, ou que farta fazer, você sentir saciado, tranquilo. Mas lembra também como o que só comer você sinta. O tem que movimentar no organismo e feito em movimento. Então, quanto mais movimenta, mais o organismo na reagir a insulina, a diabetes, a glicose. Então, a hora que a glicose está no sangue, vai praticar atividade física. Então, praticar atividade física, durante a atividade física, dos músculos, do cérebro, do coração, do todo o organismo, não vai precisar de alimento, não vai precisar de glicose. Então, essa glicose, e acaba para entrar principalmente no músculo quando trabalhar na correr, e na nadar, e na jogar bola, e na fazer outros tipos de atividade, esses músculos não precisam de glicose. Então, insulina, não pega a glicose e bota dentro. Mas, suponhamos a insulina que está nascendo muito rápido, para botar glicose dentro do cérebro. Tem ainda outra substância que está chamado GLUT4, uma substância que está para entrar na glicose, independentemente de insulina, e está facilitando a abertura de célula para a glicose entrar. Então, a atividade física também acaba para ser muito recomendado na diabetes tipo 1 como tipo 2. Que acaba para ajudar na absorção de glicose, de açúcar na sangue para dentro da célula. Isso, doutor Albarte. A doutora Albarte acabou de falar no gosto de uma recomendação muito, muito importante, né? Atividade física, que manga de biasa, às vezes a gente está falando, não, o cara vai fazer atividade física porque a mim é gordo, né? Enfim, às vezes não está pensando que uma atividade física e só questão de estética, né? Mas não, nesse sentido, atividades físicas, sim, questão de saúde, questão de mais o prevenir e mais o cuidar de saúde. E outra coisa de sedentarismo, que fala, sedentarismo, diz que tá ficar só no cão, né? Comer, o cara movimentar, o cara não fazer nenhum tipo de atividade física, nem caminhar, o cara caminha. Então, não tem que vir desse também. Outra coisa também que tem sido muito interessante, comida saudável, né? Então, comidas gordurosas, comidas embutidas e tudo mais, comidas com muito sal. Então, e muito importante também nessa situação. E, doutor Albarte, e uma coisa também que me perguntei sobre diagnóstico, como o médico pode diagnosticar diabetes, no caso, não necessariamente se um paciente chegar com um sintoma parecido com o diabetes, que talvez até pode ser diabetes, nesse caso, como o médico pode diagnosticar para chegar a uma conclusão de como é diabetes o paciente tem. Então, diabetes é diagnosticado através de exames. E um diagnóstico clínico pode diagnosticar clinicamente, mas, assim, do ponto de vista até do impacto do diagnóstico, inclusive, chegar, não tem que poliúria, polifagia, polidipsia, falta de
falta, eu tá com sede, uma beber água tio, uma missa tio, uma comer tio, o cana, uma perder peso, né? Então, sinais, sinais que estão chamando a atenção, quando vai dosa glicose na sangue. Então, não tem, né, vários métodos de dose glicose. Glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, glicemia, teste de tolerância à glicose, não tem hemoglobina glicada, dosagem de peptídeo C, até detecção de autoanticorpos na sangue. Então, esses parâmetros tudo, e tem limites, cada um desses tipos de exames que a gente chama, e tem esses limites que não está considerado, porque está alto, não fala, não, esse é diabético. Mas nem sempre só um exame não vai decidir para não falar alguém como é diabético. Mas sim, está na dúvida, sempre e confirmado, pelo menos no Brasil, o protocolo é o seguinte, só a partir de dois exames que está confirmado diabetes. A não ser na diabetes gestacional, que eu poderia diagnosticar só com um exame. Então, mas, Mangrebias tem alguns conhecidos, né? Alguns conhecidos que me disseram glicemia capilar e acusar está com limite de 100. Mas aí não está considerando limite a partir de 126 de glicemia de sangue, tiraram na veia. Então, agora que vai medir glicemia capilar e dá o 100, logo, ou 110, ou 120, você está preocupado, está falando, não, para mim de comer, me diabético, não sei o que, tal. Mas, essa forma de verificação, e que está diagnostica, e que padrão para diagnóstico de diabetes. Muito importante glicemia capilar, que é teste que não está fazendo a dedo, que ele é muito bom para acompanhamento. É muito bom para acompanhamento. Isso. Sim. Isso, doutor Armado. Depois de eu diagnosticar um paciente com diabetes, uma coisa fala baiana no início da conversa, diabetes é uma doença crônica, então isso significa que ele tem cura. Mas, enfim, e tem tratamento, né? E caso um paciente diagnosticado com diabetes, qualquer tratamento que está utilizado, existe um tratamento medicamentoso, existe também tratamento não medicamentoso? Como é que essa funciona? Certo. Existe tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Hora que o diagnosticar diabetes no indivíduo, próximo passo, você tem que rastrear outras complicações, outras doenças, porque desfecho de diabetes e um desfecho de síndrome metabólico, principalmente diabetes tipo 2. Então, o paciente chega no consultório, eu faço exame, eu faço testes, eu faço tudo tal, diagnosticar diabetes. Ao mesmo tempo, eu tenho que pesquisar se esse paciente também é hipertenso, se tem dislipidemia, gordura no sangue, e se tem alguns outros comorbidades, se é obeso. Então, tratamento não vai baseado na diabetes, e não vai baseado na diabetes em si da pessoa e outras comorbidades. Então, cada medicamento que nós vai buscar medicamento que nós combina com o tratamento que tem que fazer para outras doenças crônicas, principalmente, que está constituindo é síndrome metabólica, como eu estou falando. Diabetes, pressão alta, doença, obesidade, dislipidemia, gordura na sangue. Então, a hora que nós vai fazer tratamento, não tem que usar estratégias. Então, uma vai fazer um tratamento não medicamentoso, que recomendação de atividade física. Falando de atividade física,
A mim, e fã de atividade física, eu gosto de, mas, mesmo assim, importante, na pacientes acima de 45 anos, que têm diabetes mais de 10 anos, ou pacientes que têm outras doenças, cardiopatias, diabetes e tem outras doenças de hipertensão. Esse paciente, antes de vai fazer atividade física, e tem que fazer pelo menos teste ergonométrico, tem que fazer pelo menos exame de eletrocardiograma, ecocardiograma, tem que fazer exame, tem que fazer um check-up de outras doenças que poderia recomendar um tipo de atividade física mais adequado. Importante também, mesmo que nunca tenha nem outras comorbidades que nos deixam um pouquinho mais preocupado, ou algum recomendou de atividade física, é bom consultar um profissional de atividade física, um professor de atividade física. Então, esse profissional não vai fazer um cardápio para vai seguir esse tipo de treino. E, falando de cardápio, e tem também outros profissionais, isso é uma maneira que não falou no início, e doença multifatorial, e não vai depender de um tratamento multidisciplinar também. Médico, enfermeiro, nutricionista, professor de atividade física, assistente social, psicólogo, e diabetes e doença que esgota toda a área de saúde. Então, tem que ter acompanhamento. Então, próximo passo, encaminhar paciente para um profissional de nutrição. Um profissional nutricional vai fazer cardápio de acordo com o que tem que comer, quem que tem que comer. Mangarbias tem um amigo que na Guiné diagnosticado com mãe tem diabetes, iniciar dieta zero carboidrato. Está frustrado. E falar, então, seguir a orientação do médico, procurar nutricionista. Esse nutricionista não orientou muito bem. Cada tempo que não para, que é dieta, se dieta é adequado para botar. Ser humilde, médico, e péssimo prescritor de cardápio para alimento. Então, procura um profissional de saúde na área e orientá-lo. Né? Tratamento, não medicamentoso, atividade física, alimentação adequada, entendeu? Esses alimentos adequados, reduzir quantidade de carboidrato, encorajar o uso de adoçantes artificiais, apesar que tem alguns estudos que estão a contraindicar, mas até então que tem nada comprovado sobre esses adoçantes artificiais. Evita açúcar branco, que nós chamamos na medicina carbose. Isso. Não, sacarose. Então, essa sacarose, o que entra no sangue e vira glicose total. Mas, para dieta sair de cana de açúcar, né? E a maioria de outras frutas também, manga de pacientes não tem essa. Então, não pode comer fruta. Manga de outras frutas também tem frutose. Frutose, sacarose, tem sacarose mais frutose. Então, por exemplo, nós vimos aqui, caju tem frutose, mas o vai de componentes de caju, comer caju próprio, prefiro comer caju do que beber só sumo. O vai comer caju, então que os restos de parte de caju quando entra, quando mastiga, que ela tem fibras alimentares, que fibra retarda a absorção de insulina no intestino, que fibras e reduzir índice de glicemia, e reduzir velocidade de insulina, de glicose subir na sangue. Então, se uma leva 2 horas de tempo para a glicemia subir, por comer alimento com fibra, e não reduziu ela, em vez de levar, e não aumenta tempo, em vez de levar um tempo 2 horas rápido, uma leva mais ou menos 4 horas de tempo. Então, uma tem tempo suficiente para a insulina fazer efeito. Então, se a glicemia está a subir muito rápido,
não consumir comidas ricas em carboidrato, sumo, põe açúcar, então que fica bem viscoso, bibi, sumo xarope, que lá vai aumentar a glicose, muito glicose. Então, aí, e os alimentos que não tem que evitar. E não só, pão também tem açúcar de farinha, esparguete. Então, doutor Almati, eu falei de uma coisa muito interessante e muito necessário para quem está diagnosticado com diabetes e muito necessário para ter um acompanhamento nutricionista, né? Que alguém que estuda bem, então, e conseguir que alimentos que deveria comer, que alimentos que deveria comer. Então, é muito interessante também para paciente diagnosticado com diabetes e tem que fazer manga de sacrifício, porque o estilo de vida que tem que mudar, né? Esse caso de tratamento não medicamentoso, tratamento onde a cuca precisa de utilizar medicamento. Então, e tem que fazer manga de sacrifício para mudar de estilo de vida, né? Alimentação saudável, evita mangas e coisas que tá comendo bem. É uma rotina mesmo que tem que mudar, né? Evita açúcar branco, né? Tá falando. Então, aí, e com relação a tratamento medicamentoso, sim. Certo. Tratamento medicamentoso não pode dividir em dois tipos. Via oral e via parenteral, através de injeção. Então, através de insulina, tem só na forma de injeção. Tem que usar insulina para diabetes tipo 1 e totalmente recomendado o uso de insulina. E quando produzir insulina, o paciente que está produzindo insulina, então, tem que recomendar o uso de insulina. Pode ser várias aplicações durante o dia todo, ou pode usar algumas insulinas que leva tempo mais demorado. Tem diferentes tipos de insulina. E diabetes tipo 2, e tem hipoglicemiantes orais, que grupos de medicamentos que não baixa glicose no sangue. Então, diabetes tipo 1, por exemplo, diabetes 100% depende de insulina. Inclusive, antigamente, antes de descoberta de insulina, pacientes, crianças diagnosticaram com diabetes e era uma fatalidade, porque o tratamento era zero. Fazia uma dieta que não tem nada de que tem açúcar e difícil. O paciente fica magro, fica acabado até que está morto. Se abre o quadro de cetoacidose diabético, pronto, acabou. Mas, graças a Deus, cientistas faziam trabalho para nós, descobrir insulina. Então, a insulina, criança ou paciente que não precisa de insulina, diabetes tipo 1, geralmente, e diabetes que 100% precisa de insulina, e diabetes gestacional também, insulina. Então, uno vai fazer a aplicação. Agora, diabetes tipo 2, nem sempre, e diabetes quando vai tratar com insulina. Apesar que a insulina tem momentos que a insulina pode ser muito eficiente. Mas, de imediato, estou usando drogas via oral, e tem grupos de drogas, por exemplo, sulfonilureias, que são drogas que não vai agir na pâncreas, através de essa substância que não vai para o pâncreas, manda células beta produzir mais insulina. Então, aí, que insulina natural mesmo de pecador, que é droga na baile, e eles vai aumentar a produção. E tem outro grupo de ureia, de drogas, que não vai pegar, que não vai facilitar a ação de insulina. Chega no receptor de célula, que está na porta, onde a glicose entra, e não ajuda a abrir. Logo, a insulina não faz a ação mais eficiente. Então, na diabetes tipo 2, para ver que não podemos usar insulina lá na frente.
Fabia, apesar que uma toma medicamento via oral, é medicamentos e que a insulina exatamente, mas esse medicamento tem ação ou na retardar na absorção de glicose ou na de glicose dentro do intestino, usa carbose, faz aquilo, ou comer comidas, em vez de o intestino metabolizar, ou absorver para metabolizar, não, e não sai, uma acaba para fazer necessidade, e não sai na fezes. Mas, para quando eu fazia esse uso de insulina lá na diabetes tipo 2, a hora que uma usa as drogas, mas mesmo assim, o que está na fazer que outras medidas que não acaba de falar negócio, mudança de estilo de vida, adoção de uma vida saudável, atividade física, comida adequada para diabetes. O cara fazia tudo medidas, uma toma só remédio, mas mesmo assim, uma toma remédio também dá carga muito alta de glicose. Então, aí, os remédios que devem fazer feito. Apesar de remédios são muito bons, e querem fazer, tem que bem usar insulina. Para ver o que remédio querem fazer? Para ver a carga muito alta e o pâncreas na trabalhar muito elevado. Aí não chega um momento que não cansa, aí não beijo, até porque outros fatores de risco também, diabetes e envelhecimento. Então, quando eu beijo, grande parte do meu corpo não funciona adequadamente, se não é novo. Então, o pâncreas bem cansa e nem consegue trabalhar mais lento. Então, que insulina que não libera para poder, que não ser eficiente e que não ser eficiente. Então, não tem deficiência. Então, agora que eu tenho deficiência, eu tenho que dar insulina via intradérmica. Eu tenho que dar eu tenho que dar injeção. Isso, doutor Alberto, falando sobre tratamento medicamentoso e não medicamentoso para diabéticos. E uma outra coisa também sobre, porque normalmente, hora que todo paciente que está seguindo instruções médicas, né? Normalmente, alguns pacientes estão com esse tratamento e a hora que se sente bem, acaba para tratamento, né? Para conta própria, né? É que consulta médico, é que consulta ali um profissional de saúde, acaba para tomar medicamento e acaba para fugir da melhoria de saúde, é que está mais em controle. E, nesse caso, não se vê como aí existe complicações para quem para fazer uso de medicamento, até porque é uma doença crônica que tem cura, mas tem tratamento. Então, a partir do momento que o para fazer tratamento, ou abandona tratamento, aí existe complicação PES, né? E uma das complicações também, e me ficou falando de complicações, mas além disso também, na revisão das complicações, né, de diabetes, que cegueira, né? Diabetes também pode causar cegueira. E outra coisa também, rins também, né? Doença renal, pode também causar também doença renal. Poder. Então, quando falar, cegueira, diabetes é a principal causa de cegueira no mundo na idade adulta. Então, uma coisa, tipo, não podia achar uma besteira e só tomar remédio, que não sente nada, só tomar remédio, mas eu preciso um tratamento sério. E diabetes é a primeira causa de amputação não traumática, ou seja, porque o cara leva nenhum acidente e tal, o cara podia amputar a perna. E diabetes um dos doenças que te leva a nefropatia grave. Tu pode precisar de hemodiálise, precisar de outros tratamentos mais agressivos. Para ver que diabetes pode fazer tudo isso. Diabetes na diabetes, como nós falava, a circulação está prejudicada. Sangue está viscoso, sangue que não circula de maior na maior tranquilidade. O sangue que está tipo um líquido normal, o sangue está bem viscoso. Então,
ainda tem complicações microvasculares, tem complicações macrovasculares. Então, o que não fazer complicações? E por levar o quê? Infarto agudo do miocárdio, e por levar junto com outras doenças de gordura, de pressão alta, AVC, entendeu? Complicações de diabetes e complicações que não vêm de forma mais lenta na diabetes tipo 2 e na diabetes tipo 1 e tem uma complicação mais rápida, mais aguda e mais severa quando precisa de um tratamento intensivo de pacientes. Então, diabetes também está fazendo neuropatia diabética, ou seja, você fica sem sentir nas extremidades, tipo pés, tipo mãos, você fica, o que está sentindo, uma tocar o que não sente. Então, e mais um momento, para não aproveitar, avisa gente que tem diabetes, tem que cuidar de seu pé. Lava pé direito, calça bom sapato, evita que chinelos que estão mostrando aqui para plástico, coisas, evita aquilo. E vou fazer unha direito, quero fazer unha qualquer coisa, evita para que eu mostrar. Porque quem tem diabetes, hora que mostra, se cicatrização é demorado, e mais está prejudicado. Então, hora que tem uma ferida na extremidade, eu vou ter uma circulação prejudicada. Então, como é que não cicatriza? Células de processo de cicatrização, de coagulação, tudo na sangue que está na hora que ela chegar até lá, ela perde tempo. Então, demora, leva manga de tempo para cicatrizar. Então, tem complicações, pode perder pé, pode ser amputado. Então, não só medicamento, mas também em outras medidas. Então, esses pacientes que estão abandonando, que o protocolo do Ministério de Saúde do Brasil está falando? Tudo bias que paciente diabético chega no consultório, o cara perde chance de fazer educação em saúde. Tudo bias que chega, uma dar orientações, uma cobra se presença no posto, oferecer remédio, oferecer ajuda, que também que eu acho muito importante também orientar paciente para ter um acompanhamento rigoroso. Por exemplo, tem alguns conhecidos na Bissau mesmo, que está ligando e falando com Manaus, está com diabetes, mas então vai fazer controle na Portugal uma vez no ano. Ou seja, se médico lá na Portugal que está na então, um paciente diabético é capaz de ter controle de um ano, uma vez no ano. O que tem diabetes tem que ter controle de 3 a 4 meses. A cada 4 meses, a cada 3 meses, de acordo com a necessidade, tem que ter presença de um profissional de saúde para acompanhar. Enfermeiro, médico, nutricionista, né? Esses gente que não vai orientar. Então, o perde vínculo com o profissional de saúde, mesmo que acabou um aspecto na assunto, você acaba para perder um pouquinho de vínculo sobre a doença. Então, esse profissional não vai orientar como eu tenho que seguir o tratamento adequado. Isso, justamente, eu falei de uma coisa muito importante, de questões de longo tempo, né, de tratamento, de controle, né? E, inclusive, talvez no governo tenha que começar a pensar, né, nesse ponto de criar um sistema de saúde para doenças crônicas, diabetes, hipertensão e outras doenças mais, né? Para que quem tenha acesso à saúde de graça, enfim, de graça, sem pagar nada, né? Tem que acesso e tem que controle, né? Porque, normalmente, para quem não entende bem em situação de no país, que está fazendo alguém viajar de um ano em um ano para dar controle lá fora, né? Mas, se no acaso que paciente que tem diabetes acontecer alguma coisa, porque saúde, de repente, estabilizar, aí, de repente, pode haver alguma complicação, né? Que precisa de atendimento naquele momento, que médico. Então, para boca tá sair para fazer tratamento fora de um ano em um ano, se acontecer complicação naquele momento, e cá tem como.
Então, praticamente, só para ter um atendimento rápido e na hora de qualidade, não acaba para óbito, justamente assim que antes mesmo se indicar que motivo que pode fazer na hora, né? Justamente por falta de informação sobre o saúde, condições de saúde que tem. Né? Então, é necessário começar a pensar nas populações e criar sistemas de saúde voltados para a população social, e esse, né? Uma pergunta também sobre tipos de diabetes, né? Sobre diabetes gestacional, né? Que um diabético está desenvolvendo até né? Não tem onde não vim que Gisa Lopes, né? Um abraço aí para a Gisa Lopes. E fazer uma pergunta sobre diabetes gestacional. E cuidar do preñado, né? Cuidar do profissional de saúde, que assistência que ele dá para esse preñado que tem diabetes gestacional. E pode cuidar a nem morte de mamãe e nem morte de menino também. Diabetes gestacional e diabetes, qualquer situação que causa hiperglicemia na gestação. Diabetes gestacional subdiabetes tipo 1 e diabetes que tem controle vigoroso. Então, para evitar uma formação diferente, para evitar desfecho pior, no caso, né? Então, diabetes gestacional, como vai diagnosticar diabetes na cursa hiperglicemia durante a gestação. Durante a gestação tem várias alterações de hormônios, o organismo de mulher muda. Então, e tem algumas substâncias que vão facilitar aumento de na corrente sanguínea. Até ser benéfico, facilita a ingerir uma carga de glicose muito alta. O paciente alguém diagnosticado, o paciente chega na consulta pré-natal, na primeira consulta pré-natal, menos de 20 semanas, chega lá com glicemia verificada na veia, glicemia de jejum, e acima de 100, automaticamente o paciente diagnostica como diabética gestacional. Tem que fazer um acompanhamento rigoroso, mudança de estilo de vida, orientar, fazer sobre a alimentação e os orientação. Mas a partir do momento que essa glicose intermediária de consultório, a primeira consulta de 20 semanas, e chega diabetes instalada mais de 126. Aí esse paciente é diabética prévia, ou seja, ou se gabondou, ou se chega na consulta e toca diabetes cresceu alto. Então, desde que não toma hipoglicemias orais, drogas via oral, uma suspeita de drogas, uma usa insulina na veia, na interdérmica, entendeu? Antigamente, paciente e diabetes e a tem uma saída. Então, hoje em dia, não tem insulina. Então, nenhum dos hipoglicemias orais que é eficiente a baixa glicemia na gestante. Então, é recomendado usar insulina com insulinoterapia, não está usando insulina, usar tratamento não medicamentoso, pacientes que diagnosticaram durante
gestação, diabetes gestacional, tem um ponto de corte para diabetes gestacional muito baixo, diferente de diabetes paciente tipo 2, por exemplo, tipo 1, e diabetes obrigatório. Então, essas consultas de pré-natal, exames doentes adequados, paciente tem que estar profissional médico, nutricionista, enfermeiro, para acompanhar o pré-natal, isso ou exatamente, paciente diabética tem que fazer acompanhamento do especialista, da mulher, obstetra, entendeu? Ou médico obstetra. Então, é um procedimento com médico de família, mas aí tem que ter também outro parte que vai ter acompanhamento mais especializado. Paciente diabético tem que ter para normal, desde que se diabetes está ocupado, desde que criança que tem muito sofrimento, durante a gestação, o paciente que tem diabetes muito alto, que tem glicose muito alto, criança está desenvolvendo muito. Então, para ser uma criança gigante, criança que cresce além de idade. Então, criança de glicose. Se isso não trabalha, então é glicose. Então, não fica e não corre. Então, aqui, essa criança está a crescer, acima de 4 quilos, na parede de cima, né? As crianças têm que prestar atenção. Se está acima de 34 semanas, as crianças têm que ficar via cesárea ou por indução, mas são crianças muito gigantes, muito sofrendo para a mãe. Então, essa é uma indicação necessária. Ou alguma formação de criança, diabetes gestacional mal controlada. Então, tem que tirar também de urgência. Então, sobre a criança é idade normal da criança. Mas criança mais gestante, se diabetes, glicemia controlada, e se gestação, tem esse parto normal, ciclo normal, até 40 semanas, e cada tenta parto, então tem que fazer cesárea também, por passa 40 semanas. Mas tem também muita complicação, outro menino está lá na base, na toma glicose, na toma glicose. Tem aqui processo de adaptação, de colostro também, tem mais proteína, tem leite materno, e a essa criança tem que seguir. Os 48 horas, criança fica por ser vista profissional de saúde. E tem que bater a glicemia capilar, dependendo do protocolo horário, nas 2 horas, não tem glicemia de 2 horas, e isso significa fazer um pico de glicemia. Quando sai, fica tendo que colocar, e não pode, isso fica sempre lá em cima. Então, isso sai, por isso aqui uma complicação, que não fala de complicação muito grave. Não vai ter também na diabetes tipo 1, tipo 2, né? E as complicações que hipoglicemia baixa glicose no sangue. Ou seja, o que dá mais horas, mais medicamento, baixa glicose no sangue, baixa muito. Então, o paciente não consegue calurar, né? E o paciente em coma. Então, não queria atendimento apagado.
ela morre. Ela não dure, fica tem que poder cortar. Mesmo não tem alguma relação, mas ela grava a nível de consciência total. O poder medir de coisas direto na veia do paciente, então o paciente mesmo 5 minutos com seu para ver como está que faz de energia, de coisas. Baixa insulina na veia, fica baixa glicemia na veia, na circulação. Então, essa complicação também é muito grave. Muito bem, doutor. Muito interessante, né? Que na maioria das vezes passa um pouquinho na calor e tudo. Aí só fora de casa, né? Eu falo, coloque açúcar aí na copa, açúcar. Isso. Exatamente. Né? E sobre diabetes gestacional, mostrando tudo que complicação, né? Justamente eu falei também na criança, porque para a criança está a alimentação é através de corpo demais, então, ora o que né? E a hipoglicemia, justamente por isso que a né? Esse também é um dos perigos, né? Os crianças, e esse perigo de hipoglicemia, se ficar levado em consideração na hora, inclusive, a morte, muitas vezes, a criança fica na saxão, fascinada para morrer. Não fala, não, criança não dorme, a criança passa a fazer. E a criança não dorme, fica muito feliz. A criança não dorme, não dorme lá. Então, as mães que visam, começa a ficar só normal. Não vai ficar difícil. Então, mais uma vez, que furar enfermeira o tempo inteiro, furar menino com tapadinho, mais tapadinho, não furar menino com todo sabinho. E não, mas é muito importante, e profissionais é avaliar como essa criança e nasce muito elevado e nasce de uma inclusive, um dos sintomas, um dos sintomas que chama muita atenção, é a maternidade para o menino. Só e menino pesa mais de 4 quilos. Aí tem coisa. Vamos usar insulina, vamos usar a veia criança, glicemia na veia da mãe, para se encontrar é mãe diabética e seguir a gestacional. Ou se criança está fazendo hipoglicemia. E se mãe gestacional, a criança tem que ter uma vigia e também. E, teoricamente, que desenvolve diabetes gestacional, para que parir, é normal, para paciente, é normal. Então, aí, uma observação, vai para casa, acompanhamento de médico de família, ou enfermeiro de família, ou um profissional de posto de atendimento mais próximo. Nesse caso, bem acompanhamento. Então, mais uma vez, e uma peça que tem que botar muito outras áreas de saúde. Mas é muito importante que estão fazendo, e também notar, e está importante de pré-natal. Também tem uma outra edição também, e muito importante é para quem para diabetes gestacional, e acompanhamento, e tem que ficar
primeira coisa que a gestante fala, você crise e assim se filho, a China para, né? Até na época nossa estagiária, fica assim, é triste, assim, se o filho na China para colocar procurar unidade de saúde, para ver é emprenhada, né? Então, talvez o primeiro dia que está assim, de caminho, na mexer, normalmente, no outro dia seguinte, se posições para procurar unidade de saúde, né? Essa situação. Aí lá foi correria, médico, chegar lá na hora, bate direto para a sala de secretário. Infelizmente, estava perdendo, e depois da secretária mais, a não ser que o menino lá pesa. O menino só é quase 5 quilos, o menino caralho mesmo, muito curto, né? Então, essa referência para treinar e a gente também essa questão de visão, né, de perceber qualquer coisa no próprio corpo, questão de Natal, soma outros serviços que posto de saúde estão oferecendo para a população e o sistema muito bom. Inclusive, no Brasil, não tem experiência dessa e está prevenindo mangas e complicações de diabetes, pressão alta, gestantes, serviço de pré-natal e meramente na posto de saúde. A mim, eu tenho experiência como profissional na Guiné-Bissau, na área de saúde lá, que o sistema de saúde não funciona. Mas fazer estágio na maternidade, não funciona, médicos muito capacitados, e de baixo risco, está na área de baixo risco, ter acesso a maternidade de risco, ou acompanhar algumas áreas, algumas qualificações. Mas, a chegar, a maioria das chegar nunca é fazer um exame de pré-natal. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Então, até a nós não tem alta taxa de mortalidade materna e infantil, é esse acompanhamento prévio. E suma, acabou por perceber, atendimento pré-natal, então, usa antes de usa planejamento, depois engravidar, e depois usa um acompanhamento de gravidez. Então, se essa é a de e cada também maternidade no planejamento que médicos, que acredita na maternidade de baixo risco, e na pacientes que não têm parâmetros. Lá vai vacinando, aquele não tem documento que não tem paciente, tudo consulta, tudo se exames, tudo se história, uma escala bem resumida, não tem gráficos, não tem marcado, tudo e na maternidade, profissional médico, enfermeiro, é paciente, cada se histórico, como está, se um paciente que precisa mais atenção, se um paciente que está tudo normal, vai para o normal, se um paciente que não pode brincar, não vai para a cesárea. Infelizmente, essa está para falhar. Bom, no caso se saúde na saúde não funcionar, mas o que está é muito difícil. Pois é, não tem muito mais deficiência, não, sempre no sistema de saúde na Guiné-Bissau, e muito caro, né? Essa questão de na fala de, às vezes, chegar a parir naquele momento do desafio, né? Porque agora só também facilidade de treinar, né? E a maioria das situações treinar na
doença mais filho, HIV, o que ela que trabalha na hora, que tem desde a vida, né? Isso. Aí é difícil, né? Não é muito mesmo, né? Muitas coisas aí para fazer com relação à saúde. E não, eu trabalho também sobre falando de diabetes, né? E também tem evidenciado há muito tempo, né, que ultimamente está diagnosticado tipo diabetes, né? Precisa diagnosticado tipo diabetes, né? Aí o que eu acho mais ou menos que todas esse diagnóstico de diabetes por está mais na comunidade de saúde, está mais na comunidade de saúde, e tem também outros fatores que alimentação, né? Alimentação, não vai consumir mas ainda não é tabu de consumir que tem que importar, que enlatado, e por exemplo, de consumo de arroz, né? Que vezes só mais para comer arroz e ele fumado, que comer arroz e pirão, que mil vezes mais saudável que o próprio milho fumado. O que você acha com relação a essa situação? Então, é uma fase de muito de aumento de casos de diabetes na televisão. Só falar já tem experiência da atuação, mas que é cumprir precedente. Isso é em 2009. Então, que é cumprir precedente e mudança de estilo de vida. Então, antes de alguns momentos, na Guiné, consumo de óleo acaba muito excessivo. Consumo de óleo. E mesmo que se tenha condições, é consumir muito óleo e tipo alimentos que não vai consumir, e alimentos um pouquinho mais de fera, não precisa cozinhar para nós, de fera. Então, que eu poder falar sobre esse aumento de casos de diabetes e ser explicado justamente para quem não fala muito jovens, muito bem esclarecidos, inclusive se tem muitas universidades, tem profissionais de saúde que estão voltando a fazer de forma fora, ou que na forma na terra, você vai fazer um trabalho muito bom, muito bom. Então, nas redes sociais, internet, na celular, de pesquisar, você já entender como identificar uma diabetes, tem uma atenção, tem muitas coisas. Isso entender. A gente só pega o médico, para consulta, gosta de médico, e mesmo nas somente. Então, a hora que demanda não aumenta, de procura procura fazer um check-up, tem que sair de saúde, fazer um exame, ou que se procura não aumenta, tem que esperar uma que tenha diabetes, inclusive como é ideal. Então, quando chega na hospital, faz tudo, ou na consulta, tudo exame, desculpa, então, esse número aumenta. Só que também tem um fator muito importante, essa mudança de vida. Hoje, e fala sobre consumo de vida pública, e fala jovens, todo dia, como é coisa bem curiosa. Antigamente, outros problemas, que é a deficiência de nutrientes. Alguém está tendo deficiência de ferro, que até hoje tem na medição. E os alimentos que vão consumir lá. Tem um sistema de vigilância. Então, e alimentos também direto de Portugal, que também direto de
Itália, países todos. Mas aí nem teria que olhar rótulo de alimentos. Esse o carboidrato, esse o açúcar, proteína, esse tem que consumir. Hoje, nós estamos jovens na Bissau, mas se não pensar aqui na Bissau está na leve vida na academia, vida mais estética, mas que benéfico. Mas que está por trás como hoje, jovem está mexendo com pão, com sabino, com manteiga, ok? Jovem mexendo com pão, manteiga, bota queijo, bota fiambre, bota muita coisa. Então, está na crescente, está na crescente. Então, desenvolvimento nacional do país, em geral, desenvolvimento de vidas, eles têm condições de trabalhar, comprar muitos alimentos fora, e dar referência, e não produzir muita coisa. Então, o que é consumir de forma assim, resultado, como é que eu? E outra coisa, não está precisa também de comer para pôr em barriga. Vai padaria para poder fazer botar dela, acabou fazendo um milhão de resumo. E ela já tem 20 anos. E hoje, sim, como é que é todo dia? Não é pata. Então, fazia atividade física. Mas mesmo assim, ainda o problema só. Então, imagina lá de saúde, é emoção. E não como é que eu ainda acho que mandar mais e cada pontos. Então, está com dos pontos. Aqui a longo prazo. Antigamente, tem 80, mas cada pessoa pouco próprio. E era pontos de padaria que você não dá curar 3 ou 4 padadas para comer. Um grande pequenino. Há um pouco do aqui, né? Farinha é açúcar. Então, tipo de alimento para comer. Hoje tem delas aqui, e tem que mascarar, tem que linguiça, que sabe, que linguiça que está de Portugal, foi gordura de porco. Isso, exato, foi gordura de porco. Então, que linguiça, e diz que você, a mim, como é que ele gasta? Nossa, não, não quero ter mais, não quero ter mais. Então, essa comida, a gordura vai fazer insulina. Então, ter insulina vai dar glicemia. Então, o que aconteceu é arriba. Diabetes na perna. Então, essa mudança de comportamento, mudança de alimento, tudo não vai refletir. O comportamento é isso por olhar. Se a saúde não precisa estar mas também uma discussão mais perigosa, infeccionista. Também consulta, não faz outro exame, não confirma. Faz exame, confirmar o chá de diabetes, o médico falou o chá de diabetes, doutor, então, medida é para a saúde. Um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro,
ter tudo esse acompanhamento. Vocês. Então, nós, do trabalho aqui, tudo sobre diabetes, e nós estamos na final do programa, e recomendação aqui para falar de mellitus, vai deixar muito claro, e doença crônica, né? Assim, tem tratamento, se tratamento, seguir tudo instruções, por vida muito longa, né? Seguir tratamentos e mudar algumas coisas, mudar o estilo de vida totalmente. É difícil, sim, mas o público conseguiu, conseguir. Então, mudar o estilo de vida, o médico, alguma coisa, vai médico, explicar as situações, fazer exame, fazer levantamentos e tudo. Quanto mais cedo isso doença, melhor para tratamento e melhor para evitar complicações futuras de doença. E seguir isso sempre, nunca vou deixar de fazer uso de medicamento, nunca parar medicamento. Qualquer sintomas, qualquer efeito colateral, um medicamento, você toma um medicamento, assim, de marca, tomar medicamento, vai médico, você tem situações com certeza, ele vai fazer reviravoltas, aí na indica um tratamento, sempre tem alternativas. Então, não vou abrir nunca uma decisão para perigo de saúde também, e prejudicial, e isso é uma pode amar, isso é uma magas, explicações. Doutora, se chegar aqui, de você, nosso para fazer isso aí. Bom, em última consideração, para parabenizar o país né? Muito boa. Espera conseguir contribuir um bocadinho. Assunto de diabetes é um assunto muito grande. Tem mais coisas assim que não podia mais explorar, mas esse tempo não consegui explorar tudo, mas é essencial para passar pacientes que tem um pouco de profissional de saúde, médico enfermeiro, psicólogo, e a comunicação de profissional. Por exemplo, o médico militar vai para o psicólogo, o médico militar. Então, diabetes, doença crônica, a repetir de novo, e cada cura, mas tem tratamento. E esse tratamento foi beneficiente, diabética na maternidade, diabética na pai, diabética vai fazer o retroterapia, diabética e fazer cegueira, e diabética não está no risco, mas sim precisa de pura disciplina, medicamentosa e não medicamentosa, que não medicamentosa, sim medicamento, que vai pedir por fazer mudança de estilo de muda a vida, então tem que se adaptar. Para também né, e a colega falei, bom, não consegue prestar atenção sobre nossa saúde e não prioridade também. Eu penso no programa de governo ou um programa de ação para as doenças crônicas que tem cura, mas tem tratamento, a manga de ter condições de conseguir hipoglicemias baixas. Então, esse pacientes com tratamento se encontra exatamente em condições de adquirir medicamento. Ainda bem que o medicamento está produzido na distribuição. Ainda bem que o medicamento está dado de casa de medição. Mas não tem manga de problemas sociais, econômicos, tem paciente que tem emprego. Então, esse paciente na vida de diabetes. Então, o paciente quer ter de comer direito. Para comer arroz de carne.
falar para líquido, tomar líquido desnatado. Uma coisa de orientar o paciente como assistir de vida, assim como o paciente é só que né, como do adoece, como de vida. Então, quando refletir sobre não problemas, em falar de Guiné, falar sobre isso, talvez não pensar de outra forma, então, desenvolvido, mas trabalhando no interior, tem mais sistema lá, e cada um pensou que hospital, maternidade ou atendimento está num centro mas que no interior, eles até pequenas cometer diabetes, então uma qualidade é muito alta ainda, infelizmente, mas quem está se diabetes direito, o que precisa de fazer um diabetes, o que tem carboidrato, o que precisa de um estilo de vida, de forma radical, mas o problema é de orientação, atividade física, para viver com diabetes, sem alteração na boa qualidade de vida. Então, é bom esse programa continuar, mais vezes, da agradecer a confiança de treinamento, e um abraço para todo mundo. Espero que conseguir durar Com certeza, doutor